Eu queria que você prestasse bastante atenção a essas palavras que o Senhor Jesus falou. Você pode ler um vídeo ou mesmo na sua Bíblia. João capítulo 6 e versículo 37. João 6 e versículo 37. Vamos pesar, avaliar essa palavra em relação a você que está voltando. Você que teve a humildade de vir nessa tarde participar, buscar um encontro com Deus. Veja só, Jesus falou, todo, qualquer um, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Agora, o bacana dessa palavra, você vai entender legal. O bacana dessa palavra é que ele diz assim, a última parte diz assim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É a sua situação nesta tarde, nesta noite, não é? Não é verdade? É a sua situação, você que está retornando. Eu sei que para você estar conosco esta noite, você deve ter enfrentado uma barra, um inferno. Eu sei que você deve ter confrontado a sua mente, o seu intelecto com o seu coração. O seu coração não queria que você participasse. Mas, na sua cabeça, havia uma voz, havia um convite. Venha, vá até lá. Vá nessa reunião especial do resgate. Então, a voz que falou na sua consciência foi mais forte do que a voz do seu coração. Quando você ouviu essa voz e deu atenção a ela, você foi humilde. Porque muitos que estão, talvez, até participando dessa reunião pela univer.com ou pela internet, muitos gostariam de estar no seu lugar agora, aí sentados. Muitos. Ou você acha que não? Olha, quantos pastores, ex-pastores, ex-bispos, ex-pastores, ex-esposas de pastores, de bispos, ex-auxiliares, estão lá fora e gostariam de estar no seu lugar. Gostariam de estar sentados aí no seu lugar. Mas eles não estão. Por que será? Porque eles não podem? Não, não é porque eles não podem. Eles têm pernas, eles sabem o caminho, mas eles não vieram. Por que não vieram? Aí é que está. Não vieram porque não foram humildes à voz do Espírito Santo. Meus caros, esse texto aqui diz o seguinte: você está aí diante do Senhor Jesus, você não veio na igreja, você veio a Jesus. Você está aí porque foi o próprio Pai que o enviou para o Filho dele. Foi o próprio Pai. Foi o próprio Pai que enviou você esta tarde aí, agora, esta noite. Eu estou falando tarde porque aqui ainda é de tarde. Mas aí já é a noite. Então, foi o próprio Pai, o Espírito do próprio Pai, quem o trouxe a Jesus. Você não veio na igreja.
Não, você veio ao Filho. E ele garante dizendo, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Portanto, a sua condição agora é um privilegiado. Você deve dar graças a Deus. Você deve estar feliz da vida. Se por acaso o diabo ainda está soprando alguma dúvida, algum problema, alguma coisa na sua cabeça, você tem condições de resistir essa voz. Por quê? Porque você foi escolhido por Deus. Da mesma forma como um dia eu fui escolhido, fui chamado e fui escolhido. Foi Ele que me chamou e me levou até o seu Filho. E o seu Filho me recebeu de braços abertos, do jeito que eu estava, do jeito que eu era. E me lavou dos meus pecados. E me libertou. E é isso que acontece com você agora. É isso que acontece com você agora. Eu estava hoje conversando com alguns bispos e pastores sobre um homem que marcou o meu ministério. Esse homem chamava-se Agostinho dos Santos. Ele era o macumbeiro, pai de santo, mais respeitado de todo o Brasil. Então, um dia ele veio na reunião, manifestou, nós mandamos embora o demônio e ele ficou livre. Você sabe que isso é importante que você saiba. Esse homem, seu Agostinho, ele chegava para mim e dizia, bispo, qualquer terreiro que eu for, ninguém, nenhum pai de santo, mãe de santo, nenhum filho de santo, ninguém tem autoridade para colocar a mão na minha cabeça. Tinha autoridade para colocar a mão na minha cabeça, porque eu era o maior, o mais respeitado. E o seu Agostinho, apesar dele não ter muita cultura, ele não estudou muito, não teve tempo para estudar, porque desde criança foi separado para servir ao diabo, ele me disse uma coisa interessante, muito importante. Eu nunca mais, desde aquele dia que o Senhor me mandou o demônio embora, nunca mais manifestou demônio no meu corpo. Nunca mais. Eu fiquei livre. E realmente, de fato, eu só mandei o demônio dele embora uma vez só. Apenas uma vez. Foi a única pessoa que eu mandei o demônio embora e nunca mais os demônios voltaram. Ele era muito inteligente e ele usava a sua inteligência, o seu intelecto, para raciocinar naquilo que estava escrito, nas promessas de Deus. Então, ele disse para mim naquela altura, eu falei, o seu Agostinho, o senhor deve ter passado muitos problemas, deve estar passando muitos problemas, bispo, só Deus sabe o que eu tenho passado. O senhor sabe que à noite ele era divorciado, ele era um homem bem afeiçoado, muito, muito, muito inteligente, e ele estava sozinho. E ele dizia para mim, bispo, pelas madrugadas, o diabo vinha, se aproximava da minha cama como se fosse uma mulher linda, maravilhosa. E sabe o que eu fazia, bispo? Eu imediatamente pulava da cama, me ajoelhava, colocava o rosto no chão e, em meio a lágrimas, eu dizia, Jesus, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E o senhor sabe, bispo, que eu estou livre. Nunca mais fui visitado por uma, entre aspas, mulher. Eu estou livre. E ele foi um marco na história da Igreja Universal, especialmente no início da Igreja Universal. O testemunho dele, a
arrebentou naquela altura, mostrou a farsa do diabo através das religiões afro-brasileiras. Então, o que eu quero dizer para você, que a experiência me mostrou, que essa lição que eu aprendi com ele, o Sr. Agostinho, foi que quando a pessoa pensa, raciocina sobre a palavra de Deus, ela não pode ser enganada, ela não é enganada pelo seu coração. Porque o seu coração, o nosso coração, é corrupto. É desesperadamente corrupto, até Deus nos dá um novo coração. Mas, enquanto isso, o coração é corrupto. E, por causa da corrupção do coração, há um conflito terrível que cada um passa dentro de si. Porque o coração puxa para o mundo, mas o intelecto puxa para o reino de Deus. Qual é a voz que a gente vai ouvir? Qual é a voz que a gente vai dar atenção? Então, quando você recebe o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, esse conflito a gente tira de letra. Esse conflito a gente vence tranquilamente. Por quê? Porque o Espírito Santo é a mente de Deus, é a mente divina. Ele que ilumina o nosso entendimento e nos dá capacidade de entender a vontade dele. Então, eu não quero dizer que você que estava afastado, que você que veio nesta tarde ser resgatado, que você foi cheio do Espírito Santo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer, sim, que o Espírito Santo falou com você. Na mesma situação, embora a sua situação tivesse degradante, mas ele falou com você, ele chamou você, ele te tocou, e você deu ouvidos à voz dele. Você foi humilde para dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. E você venceu os seus sentimentos e chegou aí onde você está neste exato momento. O que quero dizer é o seguinte, que você foi aceito, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você sabia disso? Você foi aceito, da mesma forma como eu fui aceito. Não importa o que passou, o que você fez ou deixou de fazer nesse tempo todo, antes de chegar hoje aqui, não importa. O que importa é daqui para frente. Porque fé é assim. A fé olha do momento atual para frente. A fé despreza o passado. Paulo fala, não atentando nós nas coisas que passaram, mas olhando firme no que Deus prometeu. Então, eu quero dizer que você foi aceito. Você foi aceito, você é aceito. Ainda que, se por acaso alguns irmãos ou irmãos olharem para você de nariz torcido, não importa. O que importa é a sua consciência diante de Deus. Você voltou, você foi perdoado, você está limpo. Se Jesus vier agora nesse momento, você vai comigo, nós vamos juntos. Você sabia disso? Porque você humildemente aceitou o convite do Pai, que o trouxe a Jesus, e Jesus já o recebeu.